comece a ler, é bom a gente ressaltar que não existiam apenas 7 igrejas na Ásia, okay? Não existiam apenas essas 7 igrejas. E aí, existem muitas teorias do porquê Cristo mandou João escrever carta para essas 7 igrejas, que são, vamos lá, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia e Sardes. São as 7 igrejas da Ásia. E aí algumas pessoas levantam umas teses, não, porque eram igrejas que simbolizam a igreja do dia de hoje, ou outras teses, porque não, por causa da questão geográfica, era um lugar estratégico, era rota, porque passavam estradas, então a carta chegaria, cada igreja representa um tipo de igreja, ou todas essas igrejas representam a etapa da mesma igreja, e aí tem diversas explicações. O que eu penso é que a gente precisa ter humildade e fazer silêncio quando a Bíblia não fala. É perigoso a gente levantar uma teoria, por isso que eu não vou defender uma teoria, por que essas 7 igrejas? A minha resposta é bem simples, porque Deus diz. Só isso. A função daquele que leciona a Bíblia não é explicar a vontade de Deus, é explicar que é a vontade de Deus. E ela é boa, perfeita e agradável. Então por que as 7 igrejas? O que eu posso responder é porque Deus diz. Porque Jesus falou, não, quero mandar a carta para essas 7 igrejas. E ele mandou através de João a carta para essas 7 igrejas. Nós lemos lá no capítulo 1 que João vê 7 castiçais, os castiçais simbolizam as 7 igrejas, e os 7 castiçais, passou mais um aí que eu acho que vai parar para ajudar. Viu quem foi? Eu vi quem foi. E as 7 estrelas que João vê na mão direita de Jesus simbolizam o quê? Os pastores da igreja. Os pastores da igreja. Ok? E aí tem um homem chamado William Hendrickson, na obra dele chamada Mais do que Vencedores, que ele traz a estrutura das 7 cartas. E repare, faz muito sentido o que ele fala. Olha só, a carta é dividida em 7 etapas. Todas as cartas são divididas em 7 etapas, com exceção da igreja de Esmirna e Filadélfia, que o Senhor não tinha nada contra elas, e com exceção da igreja de Laodiceia, que o Senhor não tinha nenhum elogio para fazer para ela. Todas as 7 igrejas seguem o mesmo padrão. Primeiro, saudação e destinatário. Jesus saúda a igreja e diz para quem que ele está mandando. As cartas começam ao anjo da igreja que está. Vê o primeiro versículo do capítulo 2. O que está escrito? Então, Jesus ele começa falando para quem que ele está enviando. Jesus é o remetente de todas as cartas. João é apenas o escritor. Jesus é quem diz a mensagem que ele quer transmitir para aquelas igrejas. Ao anjo da igreja que está em Éfeso, esse diz o Senhor. Ele começa a fazer a sua saudação e a sua apresentação. Na segunda etapa, Cristo faz sua autodesignação. O que é isso? Ele dá o nome da igreja. Ele fala, quem é que está falando? Ele diz, sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Jesus ele sempre se apresenta, ele diz quem ele é. Ele não diz quem ele é, mas o Cristo crucificado, o Cristo humano. Ele se revela como o Cristo divino. E a preocupação de João sempre, em toda a sua escrita, é tratar Jesus como Deus. Terceira, a aprovação. Conheça as suas obras. E Jesus fala que ele aprova, com exceção de Laodiceia, que nada tinha que Jesus aprovasse. Quarto, condenação. Tem um porém contra ti, com exceção de Esmirna e Filadélfia. Jesus tinha alguma coisa contra todas as igrejas. Você suporta a doutrina de Jezabel, você abandonou o primeiro amor, você não é quente nem frio. Aí Jesus vai dar as características. Quinta, advertência de Jesus da parte de Cristo. Sexta, exortação, o conselho, né? Quem tem ouvidos para ouvir, que é a promessa, ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, dar-lhe-ei da coroa da vida, lhe darei uma pedra branca com um novo nome. Então termina essa estrutura. Vou repetir: saudação, autodesignação. Você não vai notar, semana que vem você não vai lembrar nada disso, não tem problema. Saudação, autodesignação, aprovação, condenação, advertência, exortação e promessa. A estrutura das cartas ela é dividida nessas etapas, ok? Vamos falar um pouquinho de Éfeso antes de a gente entrar no texto? A igreja de Éfeso, a cidade de Éfeso, ficava hoje num país que a gente conhece como Turquia. Era uma cidade muito rica, era uma cidade portuária. Para quem não, mas pode trazer você no programa. Obrigado. É um prazer ser servido por você.
Na cidade de Éfeso ficava a igreja, o templo da deusa Diana, que era a deusa da lua, era a deusa. Oi? Fertilidade? Não lembro se era Diana, acho que era outra. Atenas. A deusa Diana era a deusa da lua e a deusa da caça. Deusa da caça também. Então, Jesus, ele manda uma carta para uma igreja que está numa cidade onde se adora a deusa da lua. Ok? Vamos continuar. Jesus, o que eu gosto muito nas cartas às igrejas é que Jesus fala assim, ó, conheço as tuas obras. Isso para mim é sensacional. Porque Jesus não fala assim, ó, vi as tuas obras. Porque ver é diferente de conhecer. Eu vejo vocês. Agora eu não sei o que se passa no seu interior. Quando Jesus diz assim, ó, eu conheço as tuas obras, está dizendo, ele sabe o que você fez, por que você fez, como você fez, quando você fez e para quem você fez. Então quando Jesus diz que ele conhece as suas obras, vocês estão me vendo pregar. Mas eu posso estar pregando para a glória de Deus, eu posso estar pregando para me apresentar, eu posso estar pregando para me aparecer, eu posso estar pregando por autopromoção, eu posso estar pregando por intuito de ficar rico com isso, ou eu posso estar pregando por um motivo certo. Quem conhece o meu coração? Deus. Deus é que conhece as minhas obras. A gente pode ter um aspecto de piedade e não estar sendo piedoso. A gente pode ter um aspecto de uma pessoa mais bruta e estar com um coração cheio de piedade. Deus, ele conhece as nossas obras. Ok? Então vamos para o texto. Vocês entenderam um pouco da cidade de Éfeso? A gente ganhar um tempinho. Era uma cidade portuária, era uma cidade rica, era uma cidade onde tinha o templo da deusa Diana, que é a deusa da lua e a deusa da caça. Então a gente já vê mais ou menos como é que é o cenário. Se você for para Atos, capítulo 20, você vê Paulo na cidade de Éfeso. Paulo está lá na cidade de Éfeso, em Atos, capítulo 20. Vamos para o texto? Verso 1 e 2, vamos lá? Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas que andam no meio dos 7 castiçados de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são. E tu os achaste mentirosos. Perfeito, obrigado. Então vamos lá. Jesus começa falando, conheço as tuas obras. Sei que vocês estão sofrendo. Sei que vocês estão trabalhando. Sei que vocês estão perseverando. E aí a palavra, em algumas traduções vai dar paciência. Mas a palavra no original do grego não é paciência com pessoas, é paciência com situações. Ou seja, perseverança. Você permanece independente do que esteja acontecendo. Então, perseverança é algo que é elogiável por Deus. Nós aprendemos a ser crentes voláteis. Hoje a gente está muito firme, amanhã acontece alguma coisa que a gente já não está tanto, mas o que Jesus elogia naquela igreja é a sua perseverança. Vocês trabalham, vocês permanecem, vocês não toleram os perversos, e os perversos seriam os hereges, aqueles que pregam as mentiras. Vocês não toleram isso. Isso é fundamental na igreja, não tolerar heresia. Toda vez que alguém vem conversar comigo a respeito de um problema em sua igreja, eu pergunto, o problema é ideológico? Se a pessoa disser que é, eu falo, cara, vai embora dessa igreja, sai de lá. Agora, se o problema é de relacionamento, a gente vai ponderar. Porque muitas das vezes quando o problema é de relacionamento, geralmente o problema sou eu. Mas quando o problema é ideológico, a gente tem que ponderar. Quando o problema é ideológico, não tem ponderação. Igreja não relaciona com heresia. Igreja não tolera heresia. Eu acho legal o que Paulo fala para a igreja de Éfeso. Vocês não receberam aqueles que se dizem apóstolos, mas na verdade não são. Gente, o apostolado em 2023, o apostolado em pleno 2023, é uma farsa. Tá? Não existem apóstolos mais. Eu estou falando que não existe ministério apostólico. O ministério apostólico é aquele que é enviado. Mas ser enviado não faz de mim um apóstolo, faz de mim um enviado. Você já entrou numa garagem? Isso fez você um carro? Na minha opinião, na minha humilde opinião, e o que nós pregamos aqui na igreja, essa questão de apóstolo, Jesus Júnior, semideus, é uma vontade do homem de ser grande. Tem um negócio chamado pai apóstolo. Que ele não é só apóstolo, ele é um apóstolo melhor do que os outros apóstolos. Então ele é o pai apóstolo.
que ele manda nos apóstolos. É um negócio meio complicado. Na igreja de Cristo sempre ainda não prega o apostolado. A igreja de Cristo sempre ainda prega o presbitério, o pastorado, o episcopado, que no final das contas é a mesma função. Ok? Vamos ver. Pode falar. O que acaba com essa narrativa são os pré-requisitos do apóstolo. Ser testemunha ocular de Jesus ressurreto, ser chamado justamente por ele, por Jesus Cristo, né? Servicial, que a galera acho que assume essa função apostólica, ou essa carga, como se chamar, talvez pelo significado da palavra. Mensageiro, enviado, mas aí o pré-requisito é ter visto Cristo. Por isso que Paulo fala, eu sou apóstolo, porque eu estive com Cristo. Cristo apareceu para Paulo no caminho da marcha. Ok? Atos capítulo 9. Então, presta atenção. O povo trabalha, o povo persevera, a igreja de Éfeso. Eles não toleram os perversos, eles resistem aos mentirosos. É que o pessoal acha que a igreja tem que ser fofa. A igreja hoje tem que ser fofa. Gente, então uma coisa, a igreja está aberta para todos, mas a igreja não está aberta para tudo. A igreja está de portas abertas para todos. E a língua portuguesa vai ensinar que todos é gênero neutro, né? No latim engloba homens e mulheres. Mas a igreja não está de portas abertas para tudo. As pessoas pensam, não, logo no pecado da homossexualidade. Não, a igreja está aberta para mentiroso. A igreja está aberta para fofoqueiro, mas lá em Efésios capítulo 4, Paulo vai dizer, aquele que mentia, não minta mais. Porque a igreja está aberta para você tem que ser transformado pelo Evangelho. Irmão, quando Jesus chama a sua palavra de espada, a espada, e João fala isso no capítulo 1, João fala isso no capítulo 2, João fala no capítulo 1 que da boca de Jesus saía uma espada aguda. Hebreus capítulo 4, verso 12 vai dizer que a palavra do Senhor é mais penetrante que uma espada. Jesus mesmo disse, vocês pensam que eu vim trazer a paz? Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Mas Jesus não está falando de guerra, Jesus está falando da palavra dele, que é a espada que sai da boca dele. É a palavra. E espada não vem fazer carinho, irmão. Espada não faz carinho. Não estou falando que a palavra vai te machucar, mas a palavra vai cortar muita coisa da sua vida. O objetivo da palavra é isso. Ela é a espada. A espada corta ações pecaminosas da nossa vida. A espada corta práticas que não agradam ao Espírito Santo que habita em nós. A espada corta relacionamentos que não provém de Deus. A palavra do Senhor é espada. A espada não vem fazer carinho em ninguém. O Evangelho te confronta. Ai, eu não gosto mais daquela igreja porque aquela palavra me sinto muito confrontado. Então continue que você está na igreja certa. Se a palavra estiver massageando o seu ego, procure uma igreja que prega o Evangelho. Porque você é pecador, o Evangelho é perfeito. Não encaixa. A palavra tem que nos confrontar. Vamos continuar. Vocês estão entendendo, gente? Amém. Então, a igreja de Éfeso resiste aos mentirosos. Quem diz que você é o coração de Jesus, sempre o coração de Jesus, é um mentiroso. Quem diz que Jesus estivesse no Éden e tinha comido fruto é um mentiroso. E a gente não vai convergir. Não estou falando que você tem que odiar essa pessoa, mas você é intransigente com essa palavra, porque a gente resiste aos mentirosos. Ok? Verso 3. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Você tem sofrido, mas você não desistiu. Resumidamente, é isso. Lembra que Jesus ele já fez a saudação, ele já fez a autodesignação, ele disse quem ele era, e agora Jesus está falando que ele aprova na igreja. O que Jesus aprova na igreja? Perseverança. O que Jesus aprova na igreja? O trabalho deles. O que Jesus aprova na igreja? Que eles sofrem, mas não desistem. Eu te pergunto, você quer ser aprovado por Deus? Sofra e não desista. Ser aprovado por Deus compete em não desistir. Ser aprovado por Deus compete em perseverar. Ser aprovado, irmão, a própria palavra diz que aquele que
começa e recua, o próprio Jesus disse. A palavra também de Deus diz que aquele que põe a mão no arado, aquele que quiser vir após mim, mas não abandona isso, não abandona aquilo, não abandona aquilo outro. Irmão, Jesus não fala que não pode. Jesus não fala que não deve. Jesus fala assim, ó, não é digno de vir após mim. Aquele que quer vir após mim, mas não me tem mais importante que todas as coisas, não é digno de vir após mim. Aí o pessoal está pregando o evangelho fofo. Mas aqui, você vai sofrer. Você não sabe aquela placa daquela igreja, placa de sofrer? Dizendo que é mentira. O pessoal está procurando no evangelho. Eu vou ficar falando o nome, né? Desculpa. O pessoal está procurando no evangelho sem sofrimentos. Não existe, gente. João 16:33. Tenho-vos dito essas coisas para que ninguém as faça. Não tereis aflições, mas responde, porque eu venci o mundo. Então, quem gosta das promessas de Jesus? Isso é uma promessa. Samuel está falando que a vida cristã é só sofrimento? Longe disso. Mas tem sofrimento. É que geralmente as pessoas, quando passam por um momento difícil, elas querem largar Jesus. Elas querem largar o Evangelho. Como se a culpa do momento difícil dela fosse de Jesus ou do Evangelho. Não. Tudo é culpa do pecado. Tudo é culpa do pecado. De que se respondem? Então, a culpa não é de Deus. Por isso você vai largar o único que não é culpado. Mas Jesus fala, o que eu aprovo em você? Você não desiste. Quer ser aprovado por Deus, irmão? Quer ser aprovado por Deus? Amém. Mas agora é naquela parte que chama a nossa atenção. Verso 4, por favor. Tem contra ti, porém, o fato de que deixares o meu amor. E aí pega nós, né? Tenho, porém, e aí tem um monte de música, né? Tem a da Aline Barros, eu quero voltar ao primeiro amor, tem a da Cassiane também, que é muito boa. Mesma frase, eu quero voltar ao primeiro amor. Gente, Paulo, ele vai visitar a igreja de Éfeso. Após visitar a igreja de Éfeso, Paulo escreve uma carta para a igreja de Éfeso. Essa mesma igreja de Éfeso está recebendo agora essa carta da parte de Jesus através de João, é a mesma igreja que recebeu a carta de Paulo. Alguém pode abrir, por favor, Efésios capítulo 1, verso 15? Efésios capítulo 1, verso 15. Assim que você achar, pode ler, por favor. Isto é sua forma. Por isso também, eu, tendo ouvido falar da fé do Senhor Jesus, que há entre vós, e do vosso amor para com todos os santos. Então tem prova na Bíblia que aquela igreja amava, que aquela igreja sabia o que era amor, só que agora Cristo está falando, vocês não amam mais como amavam. Vocês deixaram o amor que vocês tinham. Essa é a advertência de Jesus para aquela igreja. E repara, eles estão resistindo aos maus, eles estão resistindo aos perversos, eles não aceitam os mentirosos, só que agora eles não amam mais. Sabe o que parece, irmão? Isso fala muito com a gente. Sabe por quê? Porque a gente não pode só ser uma defesa intelectual do Evangelho. A gente brinca, geralmente lá no grupo de WhatsApp, de Instagram agora, rola sempre um vídeo lá da heresia, do cara falando besteira. Só que a gente não pode ser meramente uma defesa intelectual do Evangelho sem amor. Isso não pode acontecer na nossa vida, sabe por quê? Porque o combustível de todas as nossas ações tem que ser o amor. O amor, entenda isso, é o combustível de todas as tuas ações. Por quê? Leia lá, por favor, João capítulo 14, verso 15. João 14, 15. Se me amares, obedecerei os meus mandamentos. Se me Amares. Se me o que você vai fazer? Você obedece sem ser obrigado? Você obedece por você? Qual que é o seu combustível para obediência, irmão? O amor. E se você deixa o amor? O próximo passo é deixar de obedecer. Uma vez eu estava numa festa de casamento e era uma menina recém-convertida, estava sentada numa mesa assim, um grupo, e uma menina recém-convertida falou para mim: Samuel, eu aceitei Jesus agora há pouco tempo, só que olha quanto tempo tem isso, né? Só que eu tenho CDs de um grupo de pagode que eu gosto. O que eu faço?
E a liderança dela, os pastores dela sentados na mesa comigo. E ela me fez essa pergunta. Eu falei, ó, se os teus pastores te mandarem jogar fora, não joga. Se a líder lá das irmãs, que fala que grupo você participa, te mandar jogar fora, não joga. Mas quando o Espírito Santo te convencer e teu amor por Cristo for maior do que teu amor por esse CD e por essas músicas, aí você joga. Porque se você não faz por amor, é melhor que você nem faça. Ou a gente aprende, sabe como a gente cresceu? Falando para mim, crente nos anos 90 e início dos anos 2000, eu cresci na igreja com medo do inferno, não por amor a Cristo. Eu estava falando com a Paloma esses dias, eu estava indo para casa pensando nisso. Gente, tinha muito tempo, mas muito tempo, eu não me lembrava qual tinha sido a última vez que eu tinha pensado em inferno. Eu não lembrava. Eu parei, pensei e falei com ela, eu falei, não lembro. Qual foi a última vez que eu pensei em inferno? Porque o inferno deixou de ser uma preocupação na minha vida, ó. Faz tempo. O que eu faço, eu não faço por medo de ir para o inferno. O que eu faço por amor a Deus. João 21, irmão. Jesus tem um encontro com Pedro. A gente sabe que ele no grego tem uma jogada, tu me ágape, tu me firmas, enfim. Mas na nossa língua portuguesa é Pedro, tu me amas? Aí que Pedro responde? Sim, Senhor, eu te amo. O que Jesus diz para ele? Então, apacentar as ovelhas era uma prova de amor a Cristo. Então, Cristo falando, você vai cuidar da igreja que é minha, não porque você acha legal, porque você me ama. Porque até isso você faz por amor. Irmão, vamos para 1 Coríntios capítulo 13. Eu posso dar meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor. Eu posso juntar todos os meus bens e dar para os pobres, se eu não tiver amor. Eu posso falar a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor. E aí Jesus condena a igreja de Éfeso porque trabalhava, mas não tinha amor. As coisas que fazia, não fazia, mas por amor. E eu prego isso aqui na igreja. Quando você me ouviu falar que você é obrigado a fazer uma coisa? Eu não quero te ensinar uma obrigação, irmão. Eu quero te ensinar o amor a Cristo. Já pensou um casal casado? O homem vai lá, faz uma janta para a esposa agradece e fala, não, eu fiz porque é minha obrigação. A mulher faz alguma coisa para o homem agradece e fala, não, eu fiz porque é minha obrigação. Ninguém gosta de receber as coisas assim. A gente gosta de receber as coisas por amor. Deus não é homem, mas Deus é pessoa. O que a gente faz para Ele também tem que fazer por amor. A nossa motivação precisa ser o amor. O que Jesus disse para Pedro, irmão? Faz se tu me ama. O que Jesus disse em João 14? Se vocês me amam, vocês me obedecem. Então, que o nosso combustível é essas passagens bíblicas. A gente também aprendeu, Jalcim e eu, já fui. Jalcim e eu crescemos aprendendo a fazer isso, a gente fez isso durante muitos anos da nossa vida. Descobrir qual era a nossa vocação. Alguém já fez isso? Cheguei no negócio, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Deus, qual é a minha vocação, Senhor? Qual é o meu chamado? Essa é a palavra. Qual é o meu chamado, Senhor? Qual é o mistério que o Senhor tem para mim? A gente orava por isso, a gente chorava por isso. Senhor, eu quero saber minha vocação, meu chamado. Por quê? Porque a gente quer trabalhar, mas trabalhar sem amor não adianta. A oração não é para Deus te ensinar a trabalhar, a oração é para Deus te ensinar a amar. Porque a mão que você vai fazer qualquer coisa que a igreja precisa. A mão que vai chegar e vai servir outra igreja, não vai onde você quer. É claro que existe a aptidão e a sua vocação está muito atrelada à sua aptidão. Mas você tem que aprender a orar para Deus te ensinar a trabalhar. Você tem que orar para Deus te ensinar a amar. E torna a falar: amor não é um sentimento. Amor uma ação. Paulo, quando vai ensinar sobre o amor em 1 Coríntios 13, ele fala o que o amor é e o que o amor não é. Ele fala o que o amor faz e o que o amor não faz. Em nenhum momento ele fala sobre sentir. O amor não é egoísta. O amor não é prepotente. O amor não busca os seus próprios interesses. O amor é benigno, o amor é bondoso. Então ele fala do que o amor é e do que o amor não é. Ele não fala de sentimento em momento nenhum. Se você busca os seus próprios interesses, se ama, não responde, só pensa. Se você está sendo egoísta, você ama. É isso, é muito simples, irmão, não é sentir. A gente quer sentir borboletas no estômago. A gente quer sentir, ai meu Deus, eu estou sentindo aquele negócio. Não, provavelmente é azia. Toma um Guaraná que é alívio já. Eu estou mais preocupado com aquilo que eu tenho que fazer. Eu estou vivendo uma vida autocentrada. Porque não é sobre mim. Tem que fazer aquilo que é óbvio que precisa que seja feito.
Vou fazer uma coisa. Irmão, Estevão era um diácono. Pedro, quando ele fala sobre a eleição dos diáconos, ele fala o seguinte, ó: não nos convém deixar a pregação do Evangelho para servir as mesas. Nós vamos continuar pregando o Evangelho e vamos eleger 7 homens, vocês vão eleger 7 homens para servirem as mesas, para trabalhar, ou seja, para ser o serviço braçal da igreja. E aí tem esses homens, Filipe, Prócoro, Nicanor, Nicolau, está lá Estevão. Estevão está lá no meio. No capítulo 7 de Atos, Estevão aparece fazendo o quê? Pregando. Ele era de Atos, ele vai falar: o meu papel é só seu servo. Estevão vai fazer o que a igreja precisava que fosse feito naquele momento. E Paulo não era apóstolo. Mas você vai para Atos, Paulo está fazendo tenda com Águila e Priscila, porque você faz aquilo que tem que ser feito, porque tudo que você está fazendo por amor. Você não está fazendo por obrigação. Então, quando você está mais preocupado com aquilo que você tem que fazer e não com o que tem que ser feito, significa que estou vivendo uma vida autocentrada. E eu não sou o centro de tudo, na verdade eu não sou o centro de nada. Ok? Vamos para Mateus, gente. Mateus 22, verso 36 ao 40. Vamos lá. Do 36 ao 40. Mateus 22, do 36 ao 40. Mateus 22, do 36 ao 40. Acho que pode ler. Vai ler, Lê ela. Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo semelhante a este é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei dos profetas. Mestre, qual é o meu mandamento? Guarda o sábado. Mestre, qual é o meu mandamento? Ama seu Deus. O que você faz por ele, faça por amor. Deus não quer que você faça nada obrigado. Porque a igreja ensinou um negócio chamado constrangimento. A gente começou a fazer as coisas por constrangimento. E quem faz para Deus tem que fazer por amor. Samuel, eu não sei amar o Senhor. Você está no lugar certo, você vai aprender a amar Jesus. Você nem viu, pai, eu conheço diversas pessoas que assistiram a Paixão de Cristo no cinema. Teve gente que teve pesadelo. Teve gente que teve pesadelo, teve gente que estava desesperada. Romanos capítulo 12, Paulo diz que se você entende aquilo que Jesus fez por você e não entrega a sua vida para ele, está vivendo de uma forma irracional. Você é como um animal irracional. Se você entende tudo aquilo que Jesus fez por você, você não tinha condições de pagar pelo seu pecado, que ele veio aqui e ele pagou pelo pecado que a gente não tinha condições de pagar para nos dar a vida eterna. Nós estávamos afastados de Deus e em Cristo nós nos reconciliamos com Deus. Você entende isso, você despreza isso de forma irracional. E Paulo, em momento nenhum, fala sobre a obrigação. Paulo fala: entrega a sua vida a Deus, entrega a sua vida a Deus. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Cristo, que apresentei os nossos corpos como culto racional, uma vez seu sacrifício, seus para esse vídeo do Senhor. Por que você faz isso? Por obrigação? Não, por entendimento, que você o ama. Sabe, não é só o filme Paixão de Cristo. Você não tinha condições de pagar pelo seu pecado, você ia para o inferno. Qual é a obrigação de Jesus de vir para cá, sacrificar a vida dele pela nossa? Pensa, irmão. O pessoal acha que merece a salvação. Não. Esses dias eu ouvi, né? Não, eu mereço ser salvo. Não merece não, irmão. Tu merece o inferno, tu peca. Mas Jesus, pela sua infinita bondade, nos vivificou, nos resgatou, nos tirou do lamaçal. Esperei com paciência no Senhor, Salmo 40. O Senhor se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me do charco de lama, firmou os meus pés sobre a rocha, pôs um novo cântico nos meus lábios. Jesus já te tirou do charco de lama, firmou os seus pés sobre a rocha, pôs um cântico nos seus lábios, porque você não tinha condições de sair da lama sozinho. Eu não tinha condições de sair da lama sozinho. Foi a pessoa de Cristo que fez isso por mim. E agora o que eu faço? Agora eu amo esse Cristo que fez isso tudo por mim. Agora eu amo. Ele me ensinou a amar. Então, se você não aprendeu a amar a Cristo, você está fazendo qualquer coisa que não seja motivado pelo amor, hoje, no nome de Jesus, sua vida vai ser transformada. Você vai sair daqui amando Jesus. Verso 5. Lembre-se de onde caiu.
arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Não, peraí. Falou mais o seguinte ali no verso 5. Se você não se Arrepender. O que Jesus reprova nessa igreja? O que Jesus reprova nessa igreja? A falta de amor. Ou seja, trabalhar sem amor é pecado. Eles trabalhavam, mas eles amavam como amavam antes. Trabalhar sem amor é pecado. O que a gente se arrepende? Se arrepende de pecado. Tem uns bobões aí fora que falam, não sabe, me arrependo daquilo que eu não fiz. Bobão. Você já magoou um monte de gente, você não se arrepende disso não? Você já entristeceu um monte de gente, você não se arrepende disso não? Se você não se arrepende de ter magoado as pessoas que você ama, de ter ferido as pessoas, e todos nós aqui já fizemos isso, todos nós, você é um bobão. No mínimo, você não tem humildade. No mínimo. Quem fala essa frase, no mínimo, não é uma pessoa humilde. Para reconhecer que já errou, já feriu, já magoou. E é o que eu já ouvi pessoas descrentes falando isso. Misericórdia, tem umas coisas que eu vou levar para o túmulo. Mas, irmão, trabalhar sem amor é pecado. Olha como é que nossa vida vai ser transformada hoje. Não, eu vou lá. E a gente, quando fala disso, o pessoal só pensa em igreja, né? Só pensa no ambiente eclesiástico, né? Não, o arroz que tu faz com a tua família é pelo amor. Sair para trabalhar, para botar dinheiro em casa é por amor. Você está pensando só no ambiente eclesiástico? Não. Sua vida tem que ser motivada por amor. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Torna a falar que isso não é um sentimento. É uma ação. Porque Deus amou, João 3,16. Porque Deus amou o que Ele deu. O resultado do amor é uma ação. Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas então, irmão, quem trabalha sem amor tem que se arrepender. Tem que se arrepender. Porque se você não se arrepender, ele vai tirar o castiçal. O que é o castiçal? A igreja. Oi? A igreja. Então, se tu não se arrepender, eu arranco minha igreja daí. O que ele fala? Olha o verso 5, vamos ler de novo. Lembra depois de onde caíste e arrependas e pratica as primeiras obras. Senão, brevemente virei a ti no seu lugar e arrancarei do seu lugar o teu castiçal, se não se arrependeres. Jesus está dizendo que vai arrancar a igreja do meio do povo que não se arrepende. Mas agora a igreja está de portas abertas para que não haja arrependimento. Deus não aceita a sujeira. Deus é a luz e não compactua com as trevas. Não existe briga na luz com as trevas. Se nós apagarmos todas as luzes, fica tudo escuro. Mas a hora que nós acendermos as lâmpadas aqui, o que vai acontecer? Imediatamente a luz vai tomar o lugar das trevas. Deus é essa luz que não briga com as trevas, Ele toma o lugar dela. Uma pessoa que está em Cristo, a luz tomou o lugar das trevas da vida dela. Se ela continua em trevas, ela não conheceu esse Cristo que é a luz. E o capítulo 2 do Apocalipse fala sobre isso na sua continuação. Ele é a luz. Ele é a luz. Então, a igreja vai se afastar de pessoas que não se arrependem. Isso é bíblico. Tá? Não é odiar, é se afastar. Olha o verso 6. O verso 6 é maravilhoso. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Irmão, presta atenção no que Jesus está falando, tá? Tem uma coisa, eu concordo com vocês. Vocês odeiam as práticas dos nicolaítas, como eu também? Como Deus odeia. Esse pessoal fala assim, Deus é amor. Deus está falando que ele odeia. Ok? Tem coisas que Deus abomina, Efésios, Provérbios, capítulo 6, versículo 16, viu? 6 coisas aborrecem o Senhor, e a sétima, seu coração, abomina. Deus se ira, ok? A ira de Deus consome um monte de gente. Então,
se Deus, eu sou só amor, não existe, não é o Deus bíblico, tá bom? Mas o que a gente precisa prestar atenção é no que Jesus fala. Vocês odeiam as práticas ou obras dos nicolaítas, não os nicolaítas. E aí a igreja tropeça. E aí a gente tropeça, quando instituição. Quando uma pessoa vai para a Avenida Paulista e enfiar um crucifixo anos, você não pode odiar aquela pessoa. Você só vai odiar a prática dela. Quando aparece lá em Brasília um político corrupto, nem é tão difícil assim. E aí sai um escândalo lá, matéria de jornal, tu não vai odiar aquela pessoa, você vai odiar a prática dela. E nós temos essa dificuldade. A gente odeia a pessoa. E Jesus não está falando que ele odeia a pessoa. Eu vou falar aqui sobre os nicolaítas, mas Jesus não está falando que odeia a pessoa. Jesus está falando que odeia a prática pecaminosa. E nós precisamos ter esse filtro de não odiar as pessoas. Eu estava conversando com alguém esses dias, eu falei para ela que é um grande desafio. Amar quem odeia o nosso Deus. É um desafio. Mas não é o que Jesus ensina? Ouviste o que foi dito? Amarás o próximo e odiarás e... Não. Orem por aqueles que vos perseguem. Amem os vossos inimigos. Bom, você vai orar por ele. Se é inimigo de Deus, eu vou orar para que um dia se torne amigo de Deus. Porque eu posso odiar a prática, como eu abomino a prática. Porque a palavra de Deus eu abomino. Eu não abomino de mim mesmo, só para que fique claro. Eu abomino tudo aquilo que a Bíblia abomina. Mas eu não posso odiar a pessoa. O assunto está em voga, e eu vou explorar, obviamente, a prática homossexual, e a igreja tem gente que aprendeu a odiar essa pessoa. Você não pode odiar essa pessoa. Se você odeia essa pessoa, você não é crente, você não é bíblico, você tem que amar essa pessoa, você vai odiar a prática dela. E amar não é aceitar todas as coisas. Amar pode ser aceitar todas as pessoas, todas as coisas não. Ok? O ladrão, a prostituta, o homicida, seja lá quem for, irmão, você não pode odiar essas pessoas. Um cara lá dá o Caio. O que está matando o cristão, do Estado Islâmico. Estevão, irmão. Jesus Cristo estava na cruz do Calvário, sendo apedrejado. Qual foi a oração de Jesus? Pai, perdoe-os, porque eles não sabem. Estevão está sendo apedrejado em Atos 7. Ele ora, Deus, perdoe-os, porque eles não sabem. Você tem essa capacidade de orar assim? Senhor, perdoa esse pessoal que está cuspindo, tudo bem com uma imagem ali, muito banalizada da figura de Cristo, mas ele resolve ofender Jesus. Sabe? Tem uns crentes que viram fechar, lembra? Uns anos atrás, tem uma escola de tanto fez o negócio aí, do diabo arrastando Jesus na Sapucaí. Acho que nem foi aqui, acho que foi em São Paulo, né? Eu esqueci a escola de São Paulo, foi aqui no Rio, não, acho que foi em São Paulo. Não, temos que fazer uma manifestação para parar tudo. Não, irmão, tem que orar para você se arrepender. Tem que orar para você se arrepender. Não vai passar a odiar aquela pessoa. Você vai orar para que ela se arrependa. Ok? E quem são os nicolaítas, irmão? Irineu, ele escreveu sobre os nicolaítas. Ele disse que era uma seita muito próxima ao gnosticismo. Gnosticismo, eles negam a encarnação de Jesus, porque eles pregam a imoralidade da carne. Então, a carne é má. Se Jesus ele veio de carne, não significa que tem pecou. Então, eles negam a encarnação de Cristo. E existem muitas interpretações sobre quem seriam os nicolaítas. Uma seita, eles eram considerados heréticos, que envolviam muito misticismo com religião. E aí eles entram no que a gente chama de sincretismo religioso. Que a gente chama de sincretismo religioso, que é misturar ornamentos de outras religiões no cristianismo. E aí, o pessoal está preocupado no arcabate, né? Que o pessoal bota dentro da igreja, esse passe lá, ó, assim, passa a cabeça por cima, tira daqui, faz não sei o quê. Menorá, tocar chofar, castiçal, bandeira de Israel, sabe o que é isso? Sincretismo, está pegando coisas do judaísmo e colocando no cristianismo. Já viu o pessoal que vem. Não, o éfode talvez não seja mais. O éfode é muito feio. Mas talvez seja mais grave, para o pessoal equipar éfode, roupa do sacerdote, estola sacerdotal, cinto com as 12 pedras de Israel. Isso é sincretismo religioso, misturando coisas que não são do cristianismo. Na nossa religião, somente Cristo. Na nossa religião, somente Cristo. Não precisa nada além de Jesus.
Não, Jesus é suficiente. Eu sempre pergunto para você se Jesus continua sendo suficiente. Porque ele tem que ser suficiente. Então, mas uma das coisas mais graves da doutrina dos nicolaítas é a falta de pudor sexual. Eles pregavam o conceito de moralidade deturpada. Moralidade e pudor não era considerado pelos nicolaítas. Ou seja, você era casado, você pode ter 4, 5, 6, 20 amantes, porque moralidade e pudor são coisas secundárias, são prisões que criaram para poder prender, você precisa manifestar os desejos da sua carne. E a gente sabe que isso é uma mentira, por isso que a igreja de Éfeso reprovava a pregação deles, assim como Cristo odiava a pregação deles. Então, por que Samuel você dá nome aos bois aqui que você fala dos hereges? Não é por causa de mim não, porque é da palavra, escolher isso aí. O pessoal fala um monte de besteira. Cristo odeia uma pessoa, embora seja inimigo de Deus. Cristo odeia a ação. Ok? Fale um pix aí pra mim, eu vou te entregar uma revelação. Deixa aqui. 7. Quem tem ouvidos para ouvir, Ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, Ouça. o que o Espírito diz As igrejas. ao que vencer. O direito de comer da árvore da vida. Gênesis 2:9. Rapidão, Está. pode fechar. Gênesis 2:9. E o Senhor Deus fez brotar no solo todo tipo de árvore agradável, à vista de boa para a criança, bem como a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus fez brotar no jardim a árvore da Vida. vida. Aí o que Adão e Eva foram fazer? Foi da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 3, 22 a 24. Então disse o Senhor Deus: agora o homem tornou-se como um de nós e conhece o bem e o mal. Não suceda que estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso, estenda os fatos. Isso. Por 22. Então, isso, 24. Por isso, o Senhor Deus o mandou para fora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual foi retirado. E havendo expulsado o homem, pois a leste do jardim do Éden, os querubins e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida. Então, Deus tirou Adão e Eva do jardim para que eles não comessem da Árvore do bem. árvore da vida, por causa do pecado. Aí Jesus fala para a igreja de Éfeso: ao que vencer, daria de comer. Da árvore da vida. O que Deus falou? Se eles comerem da árvore da vida, eles vão viver eternamente. O que agora Jesus está prometendo? Quem vencer vai viver Eternamente. eternamente. Vale a pena suportar, resistir, perseverar, porque isso tudo significa vencer. E ao que vencer, viverá eternamente. Essa é a promessa de Cristo Jesus, estabelecida por João e ministrada aos nossos corações. Alguém ficou com alguma dúvida, irmão? Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Esse é o momento, não parar não. Pode parar? Alguém?